Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, Marcelo Oliveira, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Marcelo Oliveira Oficial, com a nossa série de podcast Testemunhando. E graças a Deus, mais uma oportunidade e aqui estamos nós. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos 23, primeiro: o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Deus está sempre cuidando de todas as áreas das nossas vidas. E como dito em nossas entrevistas, todas as quartas-feiras, das 7 às 7h30, vai ao ar nosso podcast Testemunhando, a qual toda semana temos um entrevistado. E hoje nós temos uma entrevista com o nosso amado irmão, Diácono Luiz Oliveira, ele que é um dos dirigentes também da Igreja União Pentecostal, Família de Jesus, é pregador e está fazendo a obra, e hoje nós temos a honra de poder estar entrevistando o irmão. Irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Marcelo, a paz do Senhor para todos os ouvintes da palavra do Senhor que aqui estão nessa tarde para fazer esse podcast para ir ao ar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, é uma satisfação, uma alegria ter o irmão aqui junto conosco, do irmão poder estar contribuindo junto com a gente e para a glória de Deus, essa obra que o Senhor colocou no nosso coração. E eu creio, irmão Luiz, que através do seu testemunho, vidas serão alcançadas para a glória de Deus. Então, já para iniciar, como nós temos sempre o costume, vamos ao nosso primeiro questionamento. Preparado, irmão Luiz? Preparado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Quem é Luiz Oliveira? Luiz Oliveira é um senhor casado, pai de família, né, onde tenho já muitos anos de casamento, para a glória do Senhor, onde o Senhor ele tem nos abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom. Então nosso irmão exerce também o ministério. Há quanto tempo o irmão exerce o ministério? Tem mais ou menos uma base de anos. Quanto tempo o irmão faz parte dessa obra? No geral, da sua época que você já está na obra? No geral, irmão Marcelo, eu comecei o ministério na obra de Deus desde 1988, né? 88 foi quando eu aceitei Jesus ali em Wagner. Aceitei o Senhor um dia de sexta-feira, 26 de junho de 1988. Então, vem sendo a minha caminhada daí para cá com Cristo, né? Pregando a palavra, levando a palavra a todos aqueles que são necessitados de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém. O irmão Luiz falou que ele se converteu no ano de 1988. Então, lá se vão 37 anos, né? Tá quase 40 anos aí, uma caminhada com Cristo. Isso é maravilhoso e é bom entrevistar irmãos assim porque já tem uma maturidade cristã, né? Já viveu muitas coisas na obra de Deus. Isso impacta o nosso coração em ver, saber desses detalhes, das experiências. Isso marca muito a nossa vida. Dando prosseguimento, como aconteceu a conversão do irmão? Você falou que aceitou no ano de 1988 e nós queremos saber do irmão como é que foi essa conversão, como aconteceu. Irmão Marcelo, a minha conversão a Cristo aconteceu por um certo momento na minha vida, onde a gente sempre fala, né, que o inimigo ele nunca quer que nós chegamos aos pés do Senhor Jesus. Então eu ia ali à cidade de Wagner, mas um irmão chamado, o apelido dele é singular, mas o nome era Zé, e ali eu sempre ia mais ele me chamava, vamos à igreja, nós ia, só que por as amizades, chegava lá, eu não esperava, ele falava, eu vou tomar um banho para nós ir ali na casa do pastor, e ali quando ele entrava no quarto, lá no banheiro dele para tomar banho, eu saía fora, mas só que tudo isso é um procedimento que nós passamos na nossa vida. E aí eu passei por esse procedimento até um certo dia, quando eu decidi mesmo aceitar Jesus, que foi nessa data aí. Eu falei com ele falou, e hoje vamos à igreja? Eu digo, hoje nós vamos, e fui para a glória do Senhor. E aí eu aceitei Jesus, e daí para cá só coisas boas, experiências boas com Cristo, né? Então tudo isso a gente é um aprendizado na nossa vida.
Maravilhoso é a palavra para descrever o encontro do nosso irmão com Cristo. Eu prestando atenção no que você estava relatando, a gente vê que até então você sempre confirmava. Quando seu amigo o convidava, você sempre concordava, mas nunca queria ir, né? Mas até que o dia chegou, né? O dia propício. Uma coisa que eu digo, irmão Luiz, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas tem pessoas que dizem que se tivesse a oportunidade, aceitaria Jesus no tempo mais novo. Mas só que um detalhe que eu destaco é que a conversão de cada um acontece no tempo exato. Eu penso assim, porque você aceitou no ano de 1988. Mas por que nesse ano? Porque foi o tempo que Cristo lhe encontrou. E foi o tempo que ele viu que você estava preparado. Porque eu penso assim, se você tivesse vindo a Cristo mais cedo, será que o Senhor teria se firmado até hoje? Então tem muitas pessoas que aceitam por força, por influência e acabam não permanecendo, né? O senhor concorda? Concordo sim, verdade, irmão Marcelo. A gente quando aceita Cristo, quando é muito novo, porque aí foi o meu convertimento mesmo, que eu aceitei, me converti mesmo, porque a primeira vez que eu aceitei Jesus, eu tinha idade de 14 anos de idade. Se eu tivesse permanecido nesse tempo de 14 anos, talvez eu não estaria aqui hoje. Por quê? Porque muitos aceitaram a Cristo novo e não aguenta as lutas, as provações, e aí se desvia. E aí então no tempo certo do Senhor, quando você vai amadurecendo, que chega o determinado tempo do Senhor na sua vida, aí você aceita e você permanece. Por quê? Porque não é mais o eu, é Jesus que está na nossa vida, né? É Jesus. Então foi por isso que eu não permaneci nos 14 anos, mas depois dessa idade aí, quando eu aceitei Jesus, nesse ano aí sim, aí eu permaneci nos caminhos do Senhor, porque foi o meu tempo, foi o tempo de Deus na minha vida. Perfeitamente. O irmão está com quantos anos? Nasceu em que ano? Eu nasci em 1959. Hoje, dezembro agora, eu faço 66 anos, para a glória do Senhor, né? E por aí a gente, como do Evangelho, daí até essa idade, a gente passa muitas provações na vida, mas são provação que leva a gente adiante. Não são aquela provação, não são aquele teste como eles falam, que a gente olha para frente e depois para trás. Não, nós só olhamos para frente, porque eu passei por muitas coisas na minha vida, então eu adquiri tudo isso, eu adquiri um grande conhecimento na minha vida, da minha adolescência até hoje, é onde eu estou. Muito, né? Com Cristo, sem Cristo. Na minha caminhada com Cristo é uma maravilha. Sem Cristo não era maravilha, porque o homem, sem Deus, o homem não é nada. É como diz a palavra, é uma folha seca que vai para onde o vento quer. A folha seca, o vento toca para todos os lados. Então o homem sem Cristo, ele é dessa maneira. Mas quando nós temos Cristo, aí é diferente. Verdade. Perfeitamente o que o irmão acabou de descrever. O irmão falou que é de 59, isso com a convenção aconteceu no ano de 88, então o senhor recebeu Cristo com a idade de 29 anos, né? 29 anos. Então já quase chegando aos 30, né? Quase com a idade que Cristo começou a exercer o ministério, né? Verdade. A palavra diz que ele começou o seu ministério com quase 30 anos, então basicamente a mesma idade que Cristo. Dando prosseguimento, irmão Luiz, pensando na sua convenção, e a gente sabe que na nossa convenção a gente pode descrever que os nossos primeiros passos são maravilhosos. A gente ora assim, parece que Deus está juntinho da gente, a gente parece que Deus realmente está nos carregando, só que com o decorrer que a gente vai dando os passos, a gente sabe que vem as limitações, as barreiras, as perseguições. E o que eu quero ouvir do irmão, até o dia de hoje, qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou? Ou um dos maiores desafios que o senhor quer destacar? Fique à vontade. Irmão Marcelo, o maior desafio que eu já encontrei na minha vida até aqui nessa caminhada foi por morar distante da igreja. Onde eu morava era bem distante da igreja. Então eu era crente porque Jesus ele é bom.
E a gente trabalhava, era do trabalho para casa, e nós buscava o Senhor em casa. Então eu tinha vontade, quando é que eu vou numa igreja? Quando é que eu vou estar na igreja? Então o meu maior desafio foi esse. Esse foi um desafio na minha vida, porque para você viver distante da igreja, buscando ao Senhor, não é fácil. Por que muitos se afastam dos caminhos do Senhor? Porque Ele não suporta. Eu estou sozinho, ninguém lembra de mim. Mas só que nós temos que saber, o desafio não é ninguém lembrar de mim, é saber que eu estava ali, mas Jesus estava comigo. E foi aí onde eu enfrentei esse desafio, mas depois de tanto tempo com esse desafio que eu vivia, só sem ir em uma igreja, eu recebi um grande conhecimento de Cristo, buscando Ele. Que nem o irmão falou, a gente quando busca, eu buscava o Senhor. Eu sempre falo aqui em casa, para a glória do Senhor, eu trabalhava e eu jejuava muito, eu jejuava todos os dias da minha vida, eu falava com Deus, eu orava em casa, terminava uma oração com os irmãozinhos que nós fomos juntando, e eu corria para o monte buscar ao Senhor. Então eu aceitei esse desafio, foi o maior desafio até aí. Depois que eu comecei a ganhar as almas para Cristo, que nós formamos uma igreja onde eu morava, aí o desafio não era mais aquele que eu passava lá atrás, que eu pensava, quando é que eu vou na igreja? Quando eu vou estar com os irmãos? Porque aí eu já estava junto com os irmãos. Nós tínhamos 22 irmãos para a glória do Senhor, então já não estavam mais sozinhos, né? Verdade. Já não estavam mais sozinhos, porque nós já estávamos congregando junto. Como diz o Senhor, nós juntava, não espalhava, porque o nosso objetivo com Cristo é juntar, não é espalhar, né? Então a gente eu passei por esse desafio, mas só que daí para cá é benção, só vitória. Glória a Deus. O bate-papo aqui está muito gostoso com o nosso irmão Luiz, está muito edificante. E agora, ouvindo a fala do irmão mais uma vez, você vê que para o início da caminhada dele, você vê como Cristo realmente, quando a pessoa aceita de coração, né? Como é diferente por alguém que aceita por força, ou por simplesmente por ser influenciado por alguma coisa. O irmão verdadeiramente aceitou a Cristo porque já de imediato ele já enfrentou uma primeira barreira, né? Foi a primeira barreira. Que já foi a distância. Foi. Não era pouco não, a distância era longa, né? A distância era longa. Então veja, uma distância longa, imagine para quem está começando. Mas não suporta, né? Não suporta, exatamente, mas graças a Deus o irmão prosseguiu. E o que era para ser uma barreira para vir para ele foi, podemos assim dizer, um impulso. Com isso aí o irmão aprendeu a se firmar mais em Cristo, a entender que precisava realmente buscar, e isso foi só alimentando o irmão, né? Foi só alimentando, irmão. E por a gente aceitar Jesus, nós sabemos que o mundo, para quem não quer, é difícil. Mas para nós não, parecia ser uma brincadeira. Tinha hora que eu orava e eu falava bem assim, Deus, mas eu estou mesmo te servindo? Deus, eu estou mesmo pertinho do Senhor? E por muitas vezes, irmão Marcelo, por muitas vezes, para quem está nos ouvindo pode achar que não, mas por muitas vezes eu ouvi o Senhor falar comigo. O Senhor falava claramente comigo na minha caminhada. Às vezes eu ia sozinho na estrada, eu ouvia a voz de Deus falar comigo. Aonde, para nós fazer esse trabalho onde eu morava, era um pouco difícil, era um pouco dificultoso, porque era na caminhada, nós não tinha transporte, mas era tudo para a glória do Pai. Era para a glória do Senhor. Enfrentei muitas ameaças. Pessoas me ameaçavam de me bater com um pedaço de pau. Pessoas me ameaçavam que me esperavam com faca, com armas. Mas eu nunca temi. Eu recebi uma ameaça tão grande para nós. Olha como é difícil, gente. Se você for olhar o ser humano em si, ele não vai, mas com Jesus na frente vai. Nós foi evangelizar uma senhora, ela era macumbeira, irmão Marcelo, macumbeira, o filho dela era macumbeira, e eu mandei a mensagem, eu mandei o recado pela neta, eu digo, fala com sua avó que domingo nós estamos lá. E ela falou, eu vou falar, eu digo, fala que em nome de Jesus nós vamos lá. E nós foi, irmão Marcelo. Só que qual era a nossa barreira lá com ela? Ela falou com a neta, disse, olha, fala com ele que quando ele chegar aqui, o que eu tenho para receber eles na porta de casa é uma chaleira d'água fervendo.
E ela chegou e me falou isso, eu falei bem assim, eu digo, manda um recado para ela, que eu vou, não importa que a chaleira esteja fervendo não, mas quando nós chegar lá com Cristo, essa água vai se tornar gelada, para a glória do Senhor. E nós fomos, foi um trabalho maravilhoso, chegamos lá, todo mundo na benção mesmo, quando a palavra nos ensina, porque a Bíblia diz que nós, para enfrentar um inimigo, nós temos que ir no jejum e na oração, foi o que Cristo nos ensinou. E quando nós chegamos lá, que eu enfrentei ela, chegamos lá, quando chegamos perto da casa, faltando mais ou menos aí uns 50 metros a 100 metros, o Senhor falou comigo, manda que todo mundo pare e ora. E aí eu fui orar, oremos ali, eu digo, agora vocês vão na frente. Vamos aí, vamos seguindo, vão na frente, eu vou atrás. E nós fomos, quando chegamos lá, a mulher, batemos palma, a mulher saiu, entra. Eu digo, Jesus, vai amarrando o inimigo que está aí. E o filho, como ele trabalhava nesse espiritismo aí, ele começou a bater tambor, e nós começamos a orar. E aí repreendemos aquele mal, e aquele mal saiu daquela casa. Então tem desafio na caminhada da gente, que não é pouco, mas nós temos que estar firmes com Cristo. Meu Deus, forte demais. Podcast Testemunhando, estamos entrevistando o diácono Luiz Oliveira e acabamos de ouvir algo aqui impressionante. O irmão, no seu início ainda, acabou de descrever muita perseguição, ameaças, mas continuou firme. E acabou de descrever também uma experiência extraordinária. Prosseguindo aqui, irmão Luiz, o senhor já pensou em desistir em algum momento? Não, irmão Marcelo, nunca pensei em desistir. Eu sempre falo com o Senhor, digo, Senhor, se for para mim desistir dos teus caminhos, se eu estiver preparado, o Senhor me leve. Mas eu não quero olhar para trás de onde eu vim, porque se nós colocamos a mão no arado, nós temos que olhar para frente, tem que olhar para Cristo, porque Ele é o alvo. Então, para trás de nada, tudo ficou para trás, e tudo nosso é para frente, é na nossa caminhada. E até hoje, eu nunca pensei em desistir para a glória do Senhor. Glória a Deus. Então acabamos de ver algo que o irmão falou, é profético e bíblico, que o próprio Jesus descreveu isso, né? Que a gente deve colocar a mão no arado e seguir à frente. Porque falando na área da agricultura, e o irmão Luiz sabe bem disso também, porque ele é agricultor, quem está passando, né, capinadeira, se olhar para trás já perdeu o risco. Então, é olhar para frente, porque senão dá errado a caminhada. Então, o irmão acabou de descrever algo também importante, porque, irmão Luiz, muitas pessoas que irão nos acompanhar, ou pessoas agora nesse exato momento, estão pensando em desistir. E o que é que o senhor diria para essas pessoas que estão pensando em desistir? O que eu vou dizer para essas pessoas que pensam em desistir? Não desista. Não desista. E uma coisa eu quero te falar, Jesus Cristo, se alguém disser para tu que tem coisas boas, tem sim, porque o melhor para nós é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas Jesus, quando Ele diz para nós que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. Então o que é ter bom ânimo? É permanecer. Está difícil, Senhor, está difícil, eu não aguento, aguenta, porque não é você que vai andar, é Jesus que vai te levar. Porque eu já tenho uma experiência com Cristo, porque quantas vezes, às vezes eu pensava que eu estava fraco, eu ia para a igreja, eu dizia, Senhor, eu vou para a igreja por isso, chegava lá, Jesus me enchia do poder, porque nós damos o lugar e quem nos enche é Ele. A palavra do Senhor diz que nós temos que abre a tua boca e eu te encherei. Então não desista, siga em frente. Olha para frente, Cristo está na cruz. Faz de conta que tu está vendo Cristo na cruz e está indo a caminhada ao encontro de Jesus. Não desista, porque foi Ele que morreu lá para nos dar a salvação. Ô glória, o podcast aqui está maravilhoso. Chegou um dos momentos, irmão Luiz, que nós estamos chegando agora, numa das partes que eu mais gosto, que é de ouvir dos irmãos um testemunho, um milagre, algo que aconteceu. Foi justamente esse projeto que Deus colocou no meu coração para ouvir. Porque tem muitas pessoas que enfrentam também problemas, dificuldade financeira, emocional, psicológica, doença.
E a gente sabe que Deus, o nosso Deus, é Deus que faz milagre. E um dos ingredientes para o milagre acontecer é o que o livro de Hebreus descreve, que é a fé. Palavrinha de 2 letras, pequena, mas que tem uma eficácia grandiosa no reino espiritual. E eu queria ouvir do irmão e pedir ao irmão também para compartilhar, para quem está nos acompanhando, algum testemunho de vida. Irmão, o testemunho que eu tenho para todos que estão nos ouvindo é dizer que quando você busca Cristo verdadeiramente, você vê o Senhor operar milagre. Para mim, na minha trajetória como crente, como servo do Senhor, já aconteceu, eu já vi milagre, irmão Marcelo, eu já vi milagre. Eu orei por uma irmã, essa irmã muito amada, irmã muito querida. Ela tinha um apego tão grande comigo que quando nós fazíamos culto na casa dela, ela fazia as coisas para a gente lá tomar um café e ela falava para mim: ei, o seu está aqui separado. Eu falava: não separa nada, nós aqui somos todos iguais, não tem ninguém maior. Mas ela tinha esse apego que ela queria separar as coisas. E essa irmã, quando eu vim para morar aqui no canal, que eu cheguei lá, essa irmã estava enferma, estava a ponto de falecer. E a nora dela chegou um dia para mim, um dia de sexta-feira, e eu vim embora sábado de manhã, e falou para mim: irmão Luiz, você não vai ver tia Zulmira? Eu falei: por quê? Ela falou bem assim: tia Zulmira só está esperando a hora, já está lá tudo pronto. E como eu fui, eu vi mesmo, presenciei com os meus olhos que Deus me deu. Cheguei lá, estava lá o pano. Hoje não, hoje a pessoa chega, a pessoa morre lá no necrotério, faz tudo, já vem preparado. E lá já tinha tábua de caixão preparada, lá já estava o pano de fazer a roupa dela, tudo preparado. Quando eu cheguei, que eu vi a irmã, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Naquele momento eu chorei muito, porque eu amava muito a irmã. E ali eu fiquei ali e falei com Deus. Eu digo: Deus, que situação. E aí a filha dela falou bem assim, a irmã Zenaide falou: vou pegar um banco para o irmão sentar, um tamborete. Quando ela falou de pegar o banco, ela botou a mão na cabeça e eu entendi que ela não falava. Ela não falava porque ela estava com câncer no esôfago. E aí ela botou a mão na cabeça e eu entendi que ela queria que eu orasse por ela. Ela tinha uma jarra de água só para pôr água na boca, porque não descia mais, que o esôfago estava tapado. Segundo os filhos falaram para mim que estava tapado, e ali eu fui orar ao Senhor. Naquele momento que eu fui orar por ela, eu senti, Deus falou comigo: pegue a água, apresente a mim. E eu, como a minha fé em Cristo, eu apresentei, peguei aquela água. Quando eu peguei aquela jarra com água, que eu ergui minhas mãos, que eu fechei os meus olhos, que eu apresentei ao Senhor, eu vi como que fosse um fio de linha, só que de ouro, descia dentro daquela jarra. Coloquei ali, abri os meus olhos, senti a presença de Deus naquele momento, porque eu vi que o Senhor ia operar um milagre naquele momento. E aí eu falei com ela, botei a água ali, eu digo: agora a senhora pode tomar água. Quando ela colocou água na boca, eu falei: só que tem uma, Deus manda eu falar para a senhora, não segure água na boca para fazer a minha vontade, porque quem mais conhece é o Senhor. E outra, eu vou falar para a irmã: sabe por quê? Irmã, você está enferma, sabe por quê? O Senhor me disse que você tem uma imagem, você nunca deixou de adorar a imagem. E ela falou: eu não tenho. Eu digo: Deus manda falar para a irmã, se você permitir eu pôr a mão no seu guarda-roupa, eu vou colocar minhas mãos onde está. E ela falou bem assim: pode ir, irmão Marcelo, e para a glória do Senhor. O que eu estou falando para todo que está nos ouvindo, aqui não é história de carochinha, como diz, não, uma coisa verídica, que eu vivi isso. E aí eu fui, quando coloquei as mãos, estava a imagem, peguei e coloquei. Eu digo: o que é isso daqui, irmã? E aí as filhas falou: nós não sabia. E eu falei para ela, eu digo: a senhora não vai morrer por essa enfermidade. E para a glória do Senhor, ela foi curada naquele dia. Mas eu fiz um desafio, irmão Marcelo. Eu fiz um desafio. Depois que eu fiz um desafio, um certo dia eu conversando com o irmão me chamou de louco, porque eu fiz o desafio. Tinha a filha dela, a outra filha que não tinha aceitado Jesus ainda. Eu falei para ela: irmã Zelita, quer aceitar Jesus como Salvador da tua alma depois do milagre? Porque a mãe dela comeu nesse dia. Para a glória do Senhor, não é para mim exaltação, eu não mereço nada, mas Jesus merece tudo. Ela comeu, ela bebeu água, tomou café, comeu até pimenta, ela comeu, porque eu fiquei ali vendo o milagre acontecendo e eu presenciando com os olhos que Deus me deu, e ela falando. E a filha deu uma gargalhada e falou: nunca que eu vou aceitar esse Jesus.
porque eu não deixo de fumar. E eu peguei a Bíblia e falei para ela, ó, o desafio. Isso foi um desafio, por isso que o irmão me chamou de louco. Eu falei para ela, eu digo, ó, perante teus irmãos aqui, que aqui está, tuas cunhadas, se tu não parar de fumar, eu volto aqui, vou sentar na mesa juntamente com vocês, vou pegar essa Bíblia e vou arrancar página por página e vou comer. E ela falou, eu falei, eu não estou te desafiando, mas desafio o demônio que está na tua vida. Entenda. E ela falou, não entenda. Aí ela falou comigo, eu só vou na tua casa um dia se for para mim aceitar Jesus. E para a glória do Senhor, irmão Marcelo, eu vim para o canal, no sábado eu vim. Quando eu voltei lá com 8 dias, que nós voltemos para lá, voltei com minha família para lá, eu estava um determinado domingo, bateu palma, às 4h30 da tarde, bateu palma, a casa era muito grande, quem estava na cozinha não via quem chegava na porta da rua, da frente, como fala. E aí eu falei assim, entra, irmã Zelita. Aí a falecida minha esposa falou assim, oxe, por que tu sabe que é Zelita? Eu falei, eu não sei, mas Jesus está falando comigo. Aí ela respondeu de lá e falou, sou eu mesmo, entra aí. Ela entrou, quando ela entrou, eu digo, sente aí. Ela falou, não, eu vim aceitar Jesus, porque a partir daquele dia eu não fumei. Naquele momento, irmão Marcelo, a casa onde nós morávamos parece que se tornou-se pequena. Eu senti uma glória tão grande que a minha esposa, a falecida minha esposa, não se contia, chorava. Meus filhos, batizados com o Espírito Santo, falavam em mistério, e nós ali todos sentimos a presença do Senhor. Então esse foi um milagre tremendo que eu já vi Jesus operar. Não só esse, eu tenho mais. Por fim eu vou contar mais outro milagre. Meu Deus, oh glória a Jesus. Como não engrandecer ao nome do Senhor com tantos milagres e tanta maravilha. E o testemunho, o milagre que o irmão acabou de contar, é Deus purinho, né? Veja que tudo já estava preparado para o funeral. O que era para ser morte foi vida. O que era para ser o término, a finalização da doença no corpo, foi a cura. Jesus ainda revelou que tinha algo ali que deveria ser tirado. E ainda teve desafio. Que milagre foi esse, meu Deus do céu? Isso é tremendo, meu irmão. Aleluia. Então, que nem eu falei de outro milagre, tem também hoje, ela é viva, essa daqui conhece. Angelina. Sim, pode dizer quem é que está aqui, irmão Luiz, também? É, a minha esposa, nossa irmã Neuraci Correia Ferreira, está aqui, ela conhece a Angelina. Essa Angelina também, irmão Marcelo, ela não podia comer farofa de ovos nem de cuscuz, porque ela disse que sentia um problema, comia, sentia tipo um entalo, e ela sempre pedia oração. E teve um dia que ela chegou em casa e pediu oração, nós fomos orar por ela, ela ia buscar água, que tinha uma fonte lá que a gente chama de fervedor, porque parece mesmo uma panela fervendo, a água ferve, você chega lá, pode chover muito, o rio pode encher, mas a água não chega onde tem essa fonte d'água. E olha que é mais bem próximo e é o mesmo nível, mas é uma coisa de Deus, a água não chega lá, não fica barrenta aquela água daquele fervedor. E ali ela ia buscar água, e nesse dia ela foi até em casa, que era pertinho. Quando chegou lá, ela falou, Luiz, eu vim aqui para tu orar por mim. Quando nós começamos a orar, eu vi uma tocha, desceu no telhado de cima e desceu, pousou sobre a cabeça dela. E Jesus falou comigo, fala com ela que pode comer de tudo que ela não podia. Aí eu fui e falei para ela, eu digo, Senhor, manda te dizer, come de tudo que tu não podia comer. E ela chegou, comeu, e depois vem testemunhar que não sentiu mais nada, para a glória do Senhor. Meu Deus, queridos, é maravilhoso e tremendo. Se a gente for pedir para o irmão Luiz contar, o irmão Luiz aqui, ele tem muito testemunho, viu? Muito milagre mesmo para contar. E se a gente for pedir para ele contar, vai ser vários podcasts, né? São muitos milagres. Queridos, e Deus faz isso para quem crê. Então isso a gente já vê que o irmão crê no Deus que está servindo. Porque quem não crê, Deus não opera. Um dos pontos para Deus operar é justamente acreditar. Dando prosseguimento ao nosso podcast, eu quero pedir ao diácono Luiz Oliveira agora para deixar aqui para os irmãos um versículo ou uma mensagem que o irmão sentir, para quem está nos acompanhando. Irmão, eu vou deixar um versículo, mas antes de tudo mais eu quero falar mais um testemunho.
Amém, meu irmão. Fique à vontade, viu? O meu casamento com a minha esposa, Neuraci Corrêa Ferreira, foi revelado por Deus. Glória a Deus. Eu estava no monte orando ao Senhor e falei para o Senhor, digo, Senhor, eu quero que o Senhor prepara uma companheira para mim, você jovem, você que é viúva, você que ainda não casou, que casou e perdeu seu esposo, não se desespere, espera somente em Deus, ora e Jesus vai preparar, e eu orando. Perfeitamente. Só cortando um pouquinho, irmão Luiz, rapidamente, para você jovem, ou para você que está viúva, está precisando em um companheiro, olha o que o irmão está dizendo. Ele entrou em oração, não é isso, irmão Luiz? Para pedir a Deus uma direção. Então, só para deixar aqui claro para quem está nos acompanhando, o quanto é importante em tudo, né? Pedir a direção de Deus. E aí, eu orando, porque nós estávamos em uma campanha de oração, 1 ano, 12 meses para Cristo. 12 meses, foi 1 ano de oração, debaixo de chuva, relâmpago, mas fizemos o de dezembro a dezembro, com um propósito. E nesse propósito, quando eu fiz... Eu tive aqui na Bahia, só que eu não vi ela. Voltei para São Paulo e lá eu orando a Deus, pedindo uma companheira. Quando eu estou orando, o Senhor Jesus, ele me rebata naquele momento. Ele me toma em arrebatamento, eu saio fora da copa das árvores, muito alta. E aí eu ouvia a voz do Senhor Jesus. O Senhor falava, não te preocupa, porque eu te darei o que tu pede. E aí eu voltei, quando eu voltei, que eu coloquei o meu joelho sobre a terra, o Senhor Jesus me mostrava ela na minha frente. Uma revelação de Deus, o Senhor mostrou ela na minha frente. Eu não pedi nenhum do irmão para orar por isso, eu não falei com ninguém, só falava para Deus que eu estava buscando uma companheira. Aí Deus toma um vaso lá que eu nem conhecia o irmão, não sei nem de onde ele era. O irmão chega até mim e fala assim, varão, o que tu está pedindo o Senhor hoje está confirmando, por isso que ele te mostrou. E aí ele falou, se o irmão crê, receba. Eu digo, eu não só creio, eu já recebi. A minha bênção eu já recebi. Então a gente tem que saber esperar no Senhor, né? Tem que saber esperar no Senhor. São coisas que a gente recebe de Cristo. E daí a pouco eu falarei, o irmão Marcelo vai entrar um pouco mais falando na sua fala, e daí eu vou falar um versículo para todos, em nome de Jesus. Jesus amado, quanta glória que a gente vê nesse momento, nesse podcast, sendo exaltado o nome do Senhor em tudo que o irmão está relatando. Então, queridos, veja que o que o irmão Luiz acabou de descrever, que o nosso Deus, ele revela. O nosso Deus é Deus que se mostra e é Deus que confirma. Nosso Deus confirma matrimônio. Veja que Deus revelou quem seria a sua companheira. Então os céus confirmou. Deus revelou e os anjos foi confirmado por Deus. Glória a Deus, está vendo? Deus faz assim. Então, o que a gente falei aqui, irmão Luiz, antes da sua fala, é para quem está buscando uma companheira, o importante é pedir a Deus, né? Pedir a Deus uma direção, pedir a Deus para confirmar se é aquela pessoa realmente. Verdade. Porque a gente sabe, irmão Luiz, que hoje em dia o casamento, ele vai definir a vida de quem faz a obra. Quem está exercendo um ministério. Verdade. Porque quem ele vai casar tanto pode edificar a vida dele, como também pode destruir o ministério dele. A gente conhece muitos casos de pessoas que tinham um ministério até então abençoado quando solteiros, mas depois que casou, o ministério acabou. Verdade. E acabou por quê? Porque casou com alguém que Deus não acabou aprovando. Casou por teimosia, né? Verdade. Mas a gente vê aqui, pelo que o irmão está contando, e como a gente conhece o irmão, que são irmãos abençoados, que a gente ama muito, o irmão Luiz e a irmã Neuraci, que a gente vê que são irmãos também que procuram fazer o melhor para Deus e procuram se doar para Deus. Então, os dois se juntaram e estão fazendo com mais evolução ainda a obra de Deus. Prosseguindo, irmão Luiz, eu quero que o senhor deixe agora aqui uma mensagem e um versículo para quem está nos acompanhando. O versículo e a mensagem é bem conhecida, é João 3,16, quando Jesus disse, né? Aquelas palavras ali que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por meio de Jesus Cristo que nós iremos ao Pai. Esse é o versículo para todos que estejam nos ouvindo.
nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, aceite Jesus. Você que ainda que vai ouvir não aceitou Jesus, aceite Ele, porque Jesus Cristo em breve Ele virá. A palavra do Senhor fala que Ele virá e não tardará, então não demora a aceitar o Senhor como Salvador da tua alma, em nome de Jesus. Receba essa palavra, esse versículo para o seu coração. Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. É com essa palavra que nós estamos chegando ao encerramento do nosso podcast. E eu quero agradecer à Majestade Eterna, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e agradecer também ao Diácono Luiz Oliveira por ter aceitado o nosso convite, de poder estar compartilhando da sua fé, compartilhar os testemunhos, a história, a sua convenção. E foi um bate-papo gostoso, maravilhoso, e que eu creio que não só a mim que estou aqui entrevistando, fui impactado pelos testemunhos que o irmão contou, mas também todos que estão nos acompanhando também serão abençoados. Então, irmão Luiz, eu lhe agradeço de coração, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, seus planos, e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você. Pedir ao irmão Luiz também para estar fazendo os seus agradecimentos. Amém. Nessa tarde também eu quero agradecer ao nosso irmão Marcelo, que nós tínhamos conversado, para fazer esse podcast, e a todos os ouvintes que vão ouvir, que estão ouvindo, que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, não só esse, mas como muitos que iremos fazer para a glória do Senhor Jesus, porque é fazendo assim que nós estamos levando a palavra, é fazendo assim que nós estamos evangelizando, é fazendo assim que nós estamos compartilhando a nossa vida com aqueles que também são ouvintes, porque por meio de ouvir foi aonde eu cheguei para aceitar o Senhor na fé. Amém. Maravilhoso o que o irmão Luiz acabou de dizer aqui. Eu tenho certeza que não foi dele, foi do Espírito Santo. A frase que ele terminou aqui foi justamente o que Paulo disse, que o ouvir vem, e vem por meio da palavra de Deus. Veja que o nosso foco aqui é voltado em Cristo, nos testemunhos, na palavra, e é através do ouvir que vem essa sede, de aceitar a Cristo. Exatamente, irmão Luiz. Então, é isso mesmo que a gente quer anunciar, e que através desse podcast de hoje, vidas sejam abençoadas, alcançadas, fortalecidas, que possa haver cura, porque o nosso Deus pode fazer, irmão Luiz, através desse podcast, vidas, pode ser salva, porque o nosso Deus tudo pode. Queridos, para nós encerrarmos, eu quero pedir agora ao Diácono Luiz Oliveira para estar fazendo a oração final, abençoando quem está nos acompanhando. Vamos orar. Você que está em casa, curve aí que for ouvir, ouça com atenção, porque Jesus Cristo, Ele é o Salvador das nossas vidas, e vamos orar neste momento. Queremos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Pai querido, eu quero te ouvir, Senhor, por meio, ó Pai, deste pequeno aparelho. Pai querido, que esta palavra, Senhor, que esses testemunhos, Senhor, entre ao ar. Pai, vai entrar, Senhor, não somente ao ar, Pai, mas que entre no coração de cada um, daqueles que se encontram enfermos, daqueles, ó Pai querido, que acham que não há mais solução para o seu problema, mas que há solução em nome de Jesus Cristo, porque ainda que o médico te desengane, Jesus Cristo, Ele nunca desenganou ninguém, porque Ele disse: eu sou a verdade e a vida, então todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ouça esta palavra com atenção. Jesus Cristo, Ele que te proteja, Ele que te guarde e que te aumente a tua fé, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. É com essa oração que nós encerramos mais um podcast Testemunhando. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Entrevistamos o Diácono Luiz Oliveira e assim finalizamos, e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor. Deus abençoe.